Jorge Jesus, do ponto de vista comunicacional, é excelente quando a mensagem chega. E se pensarmos que Lopetegui, eu analiso Lopetegui um pouco com aquilo que era Quique Flores quando chegou ao Benfica. Alguém que preparava muito bem os jogos europeus, alguém que dizia umas frases muito interessantes, muito motivacionais, utilizava muitos exemplos da NBA. Lembro-me que o Quique Flores falava muito Michael Jordan, o Lopetegui no início da época também ia utilizar muitas palavras quase que de livros motivacionais, mas depois olhamos para os jogadores do Porto em Belém a não se esforçarem, quando o Lopetegui passou a semana toda a dizer que era muito importante, era um jogo da vida, e que a equipa só desistia quando matematicamente fosse impossível. E há ali qualquer coisa, se calhar é muito mais interessante ouvir o Lopetegui falar nas conferências de imprensa, mas depois a mensagem não chega. O trabalho do coaching ou desta análise é perceber porque é que eu falo tão bem e a mensagem não chega, ou porque é que eu, aos olhos e aos ouvidos dos outros, falo tão mal, mas a mensagem chega. As três coisas que me parecem ser muito interessantes quando analisamos o Jorge Jesus do ponto de vista comunicacional. Ele, do ponto de vista verbal, não é espetacular, não é um exemplo. Comete algumas gafas, as próprias comunicações de imprensa às vezes ele estende-se mais, embora esteja muito melhor, até pelo próprio trabalho que o Benfica foi fazer internamente no sentido do aperfeiçoar, do moldar. Está melhor comunicador do ponto de vista oral quando está a falar com algumas pessoas. O jogo e o treino é claramente o meio ambiente dele, é onde ele se sente bem. E daí nós olharmos para ele nos jogos e percebermos que ele gesticula, ainda agora em Guimarães, fazia, grita, acontece, diz as asneiras, etc. Mas os jogadores de alguma forma percebem. E quando eu digo que os jogadores percebem, porque se a equipa rende e se faz aquilo que ele pretende, é porque a mensagem, não sabemos muito bem, chega lá. A parte emocional de um treinador é dos aspectos mais relevantes na motivação de um atleta. Não quer dizer que quanto mais emocional seja, mais motivação tem o atleta, nem o contrário. Mas a maneira como o treinador se expressa, se emociona, contagia em muito, pela positiva ou pela negativa, os atletas. E daqui ele perceber o que é que funciona com um e não funciona com o outro. Jorge Jesus é muito genuíno e daí ter comportamentos muito interessantes do ponto de vista da análise, que é Jorge Jesus quando está a ganhar ou está empatado, grita muito mais do que quando está a perder. E se pegarmos em alguns jogos-chave, no Benfica perdeu, Jorge Jesus estava muito mais passivo do que muitas vezes quando está a dar 3 e 4-0 e continua ali a gritar, a ir à linha para dizer para o jogador subir, etc. A questão motivacional, sim, é das questões que eu penso que Jorge Jesus evoluiu ao longo destes 6 anos e Lopetegui, durante a época, não teve a capacidade de se adaptar. Aí há um erro dele, mas também da estrutura, porque muito daquele discurso, se não trazia benefícios, alguém da estrutura teria que lhe dizer, olha, não continuas com esse discurso, ou então vamos ter que alterar para A, B, C ou D. Por isso, eu penso que Jorge Jesus acaba por ser sempre um bom caso de estudo, porque ele vai contra muito daquilo que são os princípios teóricos, daquilo que é o treino e a gestão de emoções e a própria liderança. Lopetegui a esse ponto, se calhar tem muito mais coisas a ver com a própria teoria quando se lê. O interessante é perceber que como os atletas e as ferramentas e o contexto são diferentes, muitas vezes aquilo que na teoria tem tudo para correr bem, pode não correr assim tão bem. Eu penso que o problema do Lopetegui já não é tanto o chicote, é a questão da democracia, o facto dos jogadores não jogarem por meritocracia no início da época, porque a filosofia era ir rodando, distorceu-lhe um pouco a mensagem. Depois, eu penso que o Lopetegui fez um mau diagnóstico da realidade. O campeonato português, apesar de não ser muito competitivo, tem aquelas equipas que se fecham constantemente e aí o erro não é tanto do Lopetegui, é mais da estrutura interna, que não lhe possibilitou passar esta informação. E Rui Barros estava na equipa técnica, perceber se Rui Barros não passou a mensagem porque não conseguiu ou porque esse trabalho também nem sequer foi feito. E eu penso que à medida que o Lopetegui foi sendo eliminado, primeiro da Taça de Portugal, depois foi ficando um pouco para trás no Campeonato Nacional, mas sempre pensou que isto com o tempo ia lá, porque de facto o plantel em termos individuais é muito superior a qualquer outro. Talvez tenha acordado um pouco ali na Taça da Liga quando é eliminado com o Marítimo. Depois é a questão da frustração. Eu penso que o Lopetegui se queixou muitas vezes das arbitragens e acaba por, em alguns jogos, perder pontos, exatamente em jogos onde o Porto não sequer era prejudicado e até podia ser, entre aspas, beneficiado. Isto aconteceu na Taça da Liga, na Taça de Portugal, em jogos no Nacional e agora em Belém, por exemplo. E toda essa frustração, e depois há a questão, a meu ver, muito mal gerida, de Quaresma, que já foi muito dita,
em que há alguns jogos onde o Porto teria que ganhar pela questão emocional, motivacional, o Quaresma não começava de início, ou saía ao intervalo, ou saía como saiu, não é? Em outros jogos, depois a coisa acabava por correr mal. Por exemplo, enquanto Lopetegui, Marco Silva, outros treinadores consideram que o jogar poderá fazer parte do desenvolvimento de competências, Jorge Jesus prefere que esse desenvolvimento de competências seja feito no plano interno, treino, e só os coloca mesmo quando considera que eles já preenchem aquilo que é a sua fasquia de qualidade para jogar no Benfica. No Benfica, especialmente no campeonato, para Jorge Jesus, aquela ideia do vai jogando para ganhar não tem muita captação por parte do treinador português. Do ponto de vista individual, analisando Jorge Jesus enquanto treinador, eu penso que houve algumas alterações e algumas evoluções, ou seja, isto não quer dizer que Jorge Jesus, por ter ganho o bicampeonato, esteja um treinador perfeito. A meu ver, continua na área comportamental a ter ali algumas lacunas, não sei se ele está predisposto para as alterar ou sequer se as vai alterar, mas esta época acaba por ser uma época, em termos comportamentais, muito mais tranquila. Tirando estes últimos casos agora com Lopetegui, do bate-boca, acaba por ser uma época onde Jorge Jesus está mais calmo, está mais tranquilo, está mais pragmático, faz conferências de imprensa mais calmas, tem aquele comportamento normal no banco, já não vai mudar, a meu ver, mas acaba por ser um treinador que aos poucos foi conquistando os atletas na ideia, e basta ouvir o feedback que alguns atletas dizem, quando saem do Benfica especialmente. Jorge Jesus é um treinador chato, que insiste, que consome muitas relações interpessoais, mas acaba por alcançar os seus resultados. Há quem diga que a equipa de Jorge Jesus ainda não sabe, por exemplo, gerir jogos. Gerir no sentido que é uma equipa que, eu penso que aqui tem a ver muito com a maturidade coletiva. Estamos a falar de alguns jogadores que já estão há 6, 5, 4 anos com Jorge Jesus. Não só faz muita diferença por ser muito mais fácil captar os sinais que o treinador quer que os jogadores façam. Depois há a maturidade coletiva, que é a maturidade que aparece da minha convivência com uma pessoa durante muito tempo a fazer determinada coisa, ou seja, tem tudo para correr neste campo bem, porque vamos perceber-nos melhor como é que o colega do lado funciona. Portanto, há uma maturidade coletiva que permite ao Benfica este ano ir ao Alvalade ou nos 2 jogos com o Porto, jogar muito mais em contenção do que propriamente esse tal rolo compressor. Comparando a qualidade individual e coletiva do Benfica com equipas como o Penafiel, como o Gil Vicente, como o Estoril este ano, é fácil perceber que o rolo compressor deveria ser quase como uma obrigatoriedade para o Benfica ou para o Porto, por exemplo, porque a qualidade individual é grande. E por isso eu penso que o Benfica este ano também teve uma coisa que antigamente não se notava tanto, que era alguma pressa em resolver jogos. Exatamente porque depois permitia jogar mais a bel prazer e depois também dosear a carga física. O Benfica tem 5, 6 jogadores com mais do que 30 anos. Tem o Júlio César, ok, está lá, está na baliza, se calhar esse campo poderá ser até uma mais-valia, mas depois temos Jardel com 29, 30 anos, o próprio Eliseu, o Maxi Pereira, depois temos os 2 pontas de lança e por isso há uma maior sabedoria no dosear. Agora, eu penso que quando comecei logo a minha intervenção a dizer que o Jorge Jesus está mais pragmático, é que eu hoje considero que Jorge Jesus olha para o ambiente das equipas com quem vai defrontar, dos jogos, e adapta-se mais àquilo que vai confrontar, algo que antigamente não acontecia, que era para qualquer jogo onde o Benfica ia jogar, Jorge Jesus até dizia isso, ainda hoje diz, não sei se é tão verdade quanto isso, que não interessa com quem é que vamos jogar, o Benfica tem a sua identidade, essas coisas todas. Sim, mas não pode ir jogar ao Dragão como se calhar vai ao João Vicente, não pode. Toda a gente sabe isso, embora ele não o admita. Pronto, a questão é que a maturidade coletiva possibilita-lhe hoje em que os jogadores aceitem, por exemplo, irem para um Dragão e não andarem a correr, entre aspas, feitos parvos à procura, ou seja, sabem exatamente o que têm que fazer, muito calmamente. Marcam o primeiro golo, o Benfica deve ter tido 2 a 3, 4 oportunidades no Dragão, marcou 2 e satisfaz com isso, pouco mais. Quanto ao Penafiel também teve 5, 6 oportunidades, marca 4. Podia ter corrido. E depois, supostamente, por exemplo, entrou em Guimarães para resolver o jogo, rapidamente, até aos 15 minutos. Aliás, o Luís Vilar já explicou isso no vosso espaço. E falha bastante gols, ou seja, o Benfica em 15 minutos contra o Guimarães tem mais oportunidades do que se calhar teve contra o Penafiel e o jogo acaba 0-0, não é? Pronto, a maturidade coletiva este ano
é muito superior à dos outros anos, claramente. Se calhar a primeira época do Lopetegui no Porto poderia ser muito comparada com a primeira época do Jorge Jesus no Benfica, porque ambos estavam na primeira época, recebem muitos jogadores novos, as expectativas eram grandes, houve um grande investimento. Se calhar aqui a gestão não foi assim tão bem feita e Lopetegui tinha contra si o facto de, do lado contrário, ter uma estrutura muito melhor montada, que era o Jorge Jesus já estar aqui há 5 anos. Por isso vai ser interessante perceber se os dois continuarem, como é que o Jorge Jesus vai continuar a oferecer coisas novas, porque o Gaetan já não se motiva com treinos iguais há 5 anos, não, tem que haver ali coisas novas. E como é que o Lopetegui vai fazer a alteração daquilo que não correu bem? Vamos ver como é que a estrutura do Porto vai tratar disso.